paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus venha abençoar você nesse dia, que venha dar um dia de paz, de alegria, né? Um dia de felicidade para você nesta manhã de hoje, né? Que Deus possa dar um dia de paz mesmo, de muita paz na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Sou seu irmão em Cristo, pastor Claudemir, tá bom? E glorifico a Deus pela sua vida, que está aí do outro lado, podendo nos escutar, né, pela internet, né, por esse vídeo que está sendo lançado. Que Deus possa te alcançar nesse dia de hoje, que Deus possa visitar a tua vida e que o Espírito Santo ele possa falar mais forte ao vosso coração. Que Deus vos abençoe. Meus queridos e amados irmãos, quero deixar um versículo para você aqui, que diz assim, ó, Salmo 119, bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor, né? Bem-aventurados que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Meus irmãos, o que eu queria falar com os irmãos hoje é a respeito de um assunto muito polêmico, que seria o homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é um homem em si, né? O homem que tem escolhas, o homem que tem pensamento, né? A vida do ser humano. Ora, o homem natural não compreende e não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque ela discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, né? E por ninguém ele é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Isso quem está dizendo é o apóstolo Paulo, né? Nas Sagradas Escrituras, ele diz em 1 Coríntios 2, 14 até o 16, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Meus irmãos, nós sabemos que essa Bíblia aqui, para quem estuda ela naturalmente ou materialmente, eles discernem muitas das vezes as coisas daqui de dentro como algo material. Tanto que essa Bíblia ela é chamada como biblioteca. Essa Bíblia ela é chamada pelos estudiosos como biblioteca. Uma biblioteca onde contém 66 livros, né? 66 livros onde são repartidos esses 66 livros. São repartidos em livros históricos, livros poéticos, livros de leis, né? Livros proféticos e assim por diante. Agora eu falo para você, meus irmãos, se esta Bíblia, que é um livro que tem 66, que é uma biblioteca que tem 66 livros. Agora você imagina se essa biblioteca que eu estou falando para vocês tem um poder de salvar vidas, tem um poder de transformar vidas porque nós vemos que esta palavra de Deus, essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, tanto como diz nas Escrituras, São João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A verdade é a palavra. A palavra de Deus, quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pediria, ele daria água viva, água que tu nunca mais teria sede. O homem natural não compreende essas coisas, que a palavra de Deus, além de ser livros, como estudiosos, eu entendo, eu não estou discordando de algum assunto, porque para se estudar a Bíblia, eu não estou dizendo para se espiritualizar a Bíblia, eu estou dizendo para estudar a Bíblia. Para estudar a Bíblia, precisamos ler ela e entendê-la como um livro. Para estudá-la é diferente. Ler é uma coisa, estudá-la é outra. Amém? Então, meus irmãos, não vamos confundir quando nós estamos lendo a Bíblia e discernindo espiritualmente as coisas de Deus. Porque se nós discernirmos a palavra de Deus e pregarmos ou
expressarmos ela como um livro, nós estamos dando um estudo. É diferente de uma aplicação, é diferente de um discernimento espiritual. Olha que o apóstolo Paulo ele fala: o homem natural não compreende, não discerne as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, né? Porque parece loucura. Você vai falar para uma pessoa: levanta e anda. Jesus está mandando você levantar e andar. Mas, irmão, a Bíblia está dizendo que aconteceu um caso que o paralítico, Jesus falou: levanta e anda. Aí tem pessoas que muitas vezes na hora da pregação, quando ele vai pregar, ele diz: levanta e anda também. Jesus está mandando se levantar e andar. Mas a Bíblia, estudando ela, nós vemos que o texto está falando sobre para se levantar e andar. Jesus dizendo para aquele paralítico que estava naquela cama. Jesus disse: pega o teu leito e anda. Né? Aquele cego de Jericó, Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Vai-te em paz, está curado. Já aquele cego ficou curado. E aí as pessoas dizem: receba a vitória, Jesus está te curando agora, sua visão espiritual, sua visão. Mas a Bíblia não está dizendo que Jesus está mandando você levantar e andar agora. Jesus disse para aquele homem. Isto dizendo como estudo, como entender a Bíblia. Agora, o homem espiritual, muitas vezes, ele lança as profecias, porque nós somos profeta, porta-voz de Deus. Quando você está no altar, quando você está pregoando, quando você está ministrando a palavra de Deus, você lança uma profecia diferente. Você lançou uma profecia. Deus vai te abençoar. Amém? Como profeta de Deus, você lançou uma profecia na Bíblia. Amém? Então, você lançando aquela profecia, Deus vai se responsabilizar e levar para aquelas pessoas que estão precisando, que entrou dentro da igreja precisando de uma palavra, precisando de ouvir Deus falar que vai dar vitória para ela, que vai abençoá-la, que vai ajudá-la, né? Que assim como Deus fez com aquele cego, ele tem o poder, olha a diferença de raciocínio, que ele tem o poder de, assim como ele fez com aquele cego, fazer com você também, curar você, se assim você colocar em ordem, colocar em prática a sua confiança nele, como aquele cego colocou também no Senhor. Aquele cego colocou no Senhor uma confiança assim sobrenatural, a ponto de Deus curar ele. Amém? Então, meus irmãos, nós podemos entender que a partir de quando nós estudamos, começamos a compreender, a entender as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nós temos dois lados para entendê-lo. Uma que é você profetizar, que é você lançar profecias, que é você diante do altar lançar profecias, e outra que você dá o seu respaldo de um certo conhecimento do livro que você estudou, que você compreendeu. Agora você veja bem, por ninguém é discernido. Qual é a sua mente? O mundo fala que quem tem a mente vazia, o inimigo invade. Observando que o apóstolo Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O mundo fala que quem tem a mente vazia, o inimigo invade. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que toda hora estar ligado nas coisas de Deus. Nós temos que estar ligado nas coisas do Senhor. Quando Jesus falou assim, quando o apóstolo Paulo falou assim, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo, ele quis dizer para a gente tentar imitar, né? Tentar imitar. Quando Jesus falou assim, quando Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas tendo bom ânimo, como ele venceu, nós também venceremos. Então Jesus de maneira nenhuma ele falou para a gente ser igual a ele. Para a gente ser ele, é diferente. A colocação, quando a gente tentamos se comparar a Deus, nós tentamos, porque nós nunca vai chegar à perfeição igual Jesus chegou. Nós nunca vamos andar como Jesus andou. Não tem ninguém, irmãos, não tem ninguém que ande como Jesus andou. Nós pode ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, querer ser igual a Cristo, mas nós não vamos chegar ao pleno fortalecimento, ou graça, ou misericórdia, ou comunhão, ou pacificação, ou determinação,
O amor jamais, 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 jamais igual a Cristo. O único que foi segundo o coração de Deus, não o resto, porque só segundo o coração de Deus foi Davi. Segundo o coração. Agora o restante, a Bíblia não fala que ele foi. Amém? Então, irmãos, nós temos que entender que para Deus, para a gente chegar ao pleno limite de que Deus chegou, o pleno, nós tem que, nossa, muita coisa. E quando nós chegamos a essa perfeição, aí Jesus nos rebata, né? Amém? Aleluia, porque nós não podemos ficar neste mundo natural. Então, irmão, que os homens vão pensar que crente é doido, né? O crente é maluco. Amém, irmãos? Então nós entendemos aqui, ó, preste bem, o homem natural está em busca do prazer, da satisfação terrena. O homem natural está em busca do prazer da carne dele, né? Terrena e imediata. Ele está em busca de relacionamento sem responsabilidade. Ele está em busca de relacionamento sem responsabilidade, os quais possuem o mesmo fim. Qual é o fim desse relacionamento que ele busca? O fim dele é fracasso existencial. O resultado disso é um homem cansado, é um homem frustrado, é um homem persenista, é um homem desanimado, inconstante, impotente em relação à vida. Olha só. Então que o homem está em busca de um relacionamento sem responsabilidade. Quer dizer, o homem natural, ele busca os seus próprios interesses, ele busca os seus próprios proveitos, ele busca as suas próprias para satisfazer a si próprio. E o resultado disso é o quê? É uma vida, né? É uma relação impotente, uma vida sem relação. O motivo disso é uma vida de falta de Deus, uma vida de um homem cansado, frustrado, persenista, desanimado, né? Por que nós encontramos muitas pessoas dessa forma? Porque muitas vezes ele está em busca dos seus próprios interesses, para se fazer o seu próprio ego, como o eu, a ganância, a ignorância, o orgulho, a soberba, a vanglória. Tudo isso traz persinismo para ele mesmo, porque ele está plantando muitas vezes o que ele vai colher. E muitas das vezes é necessário que nós entendemos e compreendemos a maneira de Deus agir na minha vida e na tua vida, meu querido. Preste bem atenção. O motivo real disto, tudo é falta de Deus. Tudo é falta de Deus. Tudo é falta de você ter a mente de Cristo. Mas, pastor Claudemir, como eu posso ter a mente de Cristo? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Jesus passa a reinar na sua vida. Jesus passa a estar com você. Você passa a ter uma intimidade com Deus. Você vai querer meditar na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala assim, para a gente colocar o capacete da salvação, nós estamos colocando a palavra de Deus em nossa mente, nós estamos desfrutando da palavra de Deus, nós estamos lendo, nós estamos se alimentando das coisas do céu. Então nós estamos orando constantemente, nós estamos tendo um pensamento totalmente diferente. Amém? Então, irmão, as coisas mudam, as coisas mudam. É necessária esta mudança, é necessária essa reflexão de vida para que os nossos resultados em nossas vidas possa ser diferente. Os resultados. Se você tem tido resultado de fracasso, de cansaço, tem lutado, não tem tido êxito, tem tido só decepção, pessimismo, desânimo tem tomado conta, você não tem tido força, você não tem conseguido seguir à frente, não é verdade? Desanimado, olha só, você está frustrado. Então, esses sintomas têm chegado na sua vida? Faz uma reflexão na sua vida, vê o que você está fazendo, vê se você está lendo a Bíblia, vê se você está buscando a Deus, vê se você está tendo um conhecimento da palavra de Deus profunda na sua vida, porque se você não tiver, mude a história, mude o quadro, tente fazer uma reflexão, né? E com certeza a bênção será grande. Preste bem atenção. A Bíblia aqui está dizendo, olha só, do conhecimento medir. Para Thomas Hobbes, um homem chamado Thomas Hobbes, para ele, o estado de uma natureza é qualquer situação que não há governo que estabeleça a ordem. Olha só, para Thomas Hobbes, que era o homem, o estado da natureza é uma situação que não há governo que estabeleça a ordem. O fato de todos os seres humanos serem guiados no seu egoísmo faz o que a ação olha só, presta bem atenção, meus queridos, de um só, vamos ler aqui para ver aqui, ó, conhecimento de medir, estabeleça a ordem. O fato de todo ser humano ser igual
no seu egoísmo faz com que a ação de um só seja limitada pela força do outro, mas nenhum irá ser melhor do que o outro em todos os aspectos. Um homem não sabe o que o outro pensa, mas com a possibilidade de atitude e reação, ataca para sair do seu possível estado de insegurança, para se defender de um possível ataque. Olha aí, o fato do ser humano ser igual no egoísmo é um fato de ação, ou seja, limitada pela força do outro, mas nenhum irá. Aqui, ó, para Thomas, o estado da natureza é qualquer situação que não há governo que estabeleça a ordem. O fato de todo ser humano ser igual ao seu egoísmo é que o homem não sabe o que o outro pensa, mas com possível atitude e reação atacando para sair do seu possível estado de insegurança ou para se defender de possível ataque. Para que possamos entender esse escrito, temos que ter um governante para a nossa mente, como está dizendo Thomas Hobbes. Thomas está dizendo que é necessário termos um governante para a nossa mente. Preste bem atenção. Nós precisamos ter um governante para a nossa mente. Foi dito no começo que a mente vazia é a mente do inimigo. Então, se você... Agora eu pergunto para você, respondendo à pergunta de Thomas Hobbes, qual é a sua mente? Minha mente é mente minha mesmo, mente natural. É mente eu penso mesmo como homem, eu penso mesmo como mulher. Qual é a sua mente? Porque a mente do pessimismo, a mente da derrota, a mente do fracasso não é de Deus. Se você analisar, se você buscar as coisas do espírito, você vai andar em espírito. Se você buscar as coisas da carne, você vai andar nas coisas da carne. Se você buscar as coisas deste mundo, você vai andar nas coisas deste mundo. Se você buscar as coisas de Deus, você vai andar nas coisas de Deus. Então a diferença é essa. Quem está sendo o seu governo? Quem está governando a sua mente? Sou eu que governo a minha mente. Não. Não está sendo você que está governando a sua mente. Tem alguém governando a sua mente. Então, irmãos, porque se nós temos a mente de Cristo, se você que não aceitou Jesus, eu até faço um convite para você. Eu faço até um convite para que você aceite Jesus como Salvador da sua alma, retirando tudo que o mundo não presta e aceitando Jesus como Salvador da sua vida. Porque eu quero te dizer uma coisa. A mente que está em você não é mente de Deus, porque enquanto a mente de Deus produz bons frutos, um fruto de benignidade, um fruto de bondade, um fruto de gratidão, um fruto de amor, um fruto de temperança, um fruto de bondade, um fruto que não tem ira, não tem contenda, não tem discórdia. E isso é o fruto que tem que estar na tua mente. Esse é os frutos de Deus, os frutos do Espírito. Agora você está andando com frutos naturais, pensando em coisas materiais, pensando em coisas deste mundo, ao qual está trazendo desilusões, fracassos para a tua vida. Não que eu estou mandando você espiritualizar tudo, de maneira nenhuma. Você come, você bebe, você deita. Jesus, como homem, fez tudo isso. Se alimentou, trabalhou. A Bíblia fala que ele era filho de José. José era o pai que criou ele. E a Bíblia diz, meus queridos amados irmãos, que José tinha uma profissão, era carpinteiro. E até os 30 anos Jesus ficou na casa dele. A Bíblia não fala sobre a criação de Jesus, mas a Bíblia diz que até 30 anos Jesus ficou na casa de José, com seu pai, com sua mãe, e trabalhou, com certeza trabalhou, teve uma vida como um homem normal, chorou, teve tristeza, teve angústia, teve sono, teve cansaço, a mesma coisa que eu e você tivemos, meus queridos. Eu não estou mandando você espiritualizar coisa nenhuma, não viver uma vida só de espiritualismo. Eu estou mandando você viver numa vida consagrada a Deus, uma vida de mente de Deus na sua vida. Saber dividir as coisas, porque a Bíblia fala que quem anda no Espírito discerne bem tudo. Não está falando que você vai discernir bem só a Bíblia. É tudo. Discerne, quem tem a mente de Cristo, discerne tudo e por ninguém é discernido. Muitas vezes alguém tenta entender você, até um filósofo. Nossa, eu queria entender, igual esses dias atrás tinha um filósofo falando na internet, eu até esqueci o nome dele, até depois eu vou tentar anotar o nome dessa pessoa. É um filósofo onde ele diz que ele está entender os crentes, porque ele está tentando entender como os crentes têm uma fortaleza, como os crentes conseguem ser tão fortes. Mas olha só a comparação que ele fez. Como crente,
Porque ele não consegue discernir, porque as coisas do espírito, você tem que entrar na materialidade espiritual, na área espiritual, para poder entender as coisas de Deus e sentir como Deus te fortalece, te dá força e faz você vencer. Amém? Então, meus queridos, olha só, quem estabelece a ordem na sua mente? É Cristo ou o inimigo? Ou a sua ignorância? Impulsos malignos, né? Porque quando nós deixamos ser influído por impulsos malignos, quando nós deixamos ser influído por ataques satânicos em nossa vida, nós estamos sendo induzido a nossa mente por coisas do mal. Nós estamos deixando atacar a nossa mente por coisas malignas. Então eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, comece a ler a Bíblia, tenha seu estudo, não estou mandando você tirar a espiritualidade, mas conheça a Bíblia, leia a Bíblia, faça uma teologia, aprenda a palavra de Deus, busque entender, lê bastante a Bíblia, lê livros bons, tem livros bons, nós vemos aí o dicionário bíblico, lê o dicionário bíblico, né? Começa a ler a Bíblia, buscar a palavra de Deus, começa a ler livros, né, que vai edificar na sua vida, que fala das coisas de Deus também, e você vai entender, compreender mais profundamente o que Deus quer falar com você. Tá bom, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Olha, Deus, Ele quer sempre o melhor para a sua vida. Deus, Ele quer sempre o bem para a tua vida, tá bom? Que Deus vos abençoe. Um forte abraço. Eu vou orar por você agora. Vou deixar essa oração aí para que você possa ser abençoado. Deus vai alcançar a sua vida hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus aí está do outro lado, teu servo, a tua serva. Deus te apresenta em tuas mãos, que tu venha abençoá-lo, que tu venha dar um dia de paz, um dia de graça, um dia de ânimo, uma noite feliz. Senhor Jesus, um descanso. Deus, que tu venha confirmar a bênção e a vitória. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, tá bom? Na graça e na paz